Graça e paz a você que assiste esse vídeo agora. Vou fazer um comentário breve aqui sobre a situação que nós estamos vivendo. Agora nesse período de eleições para presidente, segundo turno agora. Lula e Bolsonaro empataram e o Brasil se vê numa encruzilhada, num ponto decisivo aqui da história, num ponto importante para tomarmos uma decisão séria. O que está acontecendo no Brasil? Que rebuliço todo é esse no Brasil? O que está por trás disso? Vamos conversar um pouco a respeito disso. Tenho aqui nas minhas mãos, já mostrei em outro vídeo aqui, Constituição. Em um outro vídeo sobre o socialismo e comunismo eu havia falado sobre esse livro aqui, Constituição. Ministros do STF, ministros do Congresso, aqueles que dirigem a nossa nação, não estão querendo cumprir isso aqui. Por isso nós temos visto, nesses últimos dias, o abuso de poder. Ministros, por não concordar com a ideia de outra pessoa, eles decretam a prisão, mandam a pessoa calar a boca, mandam a pessoa para trás das grades e ninguém pode falar nada. Só que tem um detalhe. Quem roubou o Brasil, quem esteve envolvido no maior escândalo de corrupção, ajuntou dinheiro para pagar esses ministros, por isso não ficou preso, não ficou atrás das grades. Quem deveria estar atrás das grades não está, está concorrendo à eleição para se tornar presidente. Ou seja, um criminoso quer voltar ao poder no Brasil. Agora vamos analisar o seguinte. Por que os socialistas eles têm os olhos voltados para a nossa nação, para o Brasil? Por que esse desejo? Por que esse desejo de dominar o Brasil? No outro vídeo eu não havia mostrado a foto aqui do Stalin, Joseph Stalin. Eu não tinha mostrado ainda. Eu mostrei Karl Marx, quem foi Karl Marx, mostrei o Lenin, mas faltou eu explicar o que aconteceu aqui no período de 1931 a 1933. Esse homem aqui, Joseph Stalin, ele colocou os olhos na Ucrânia. A União Soviética era a união de diversos países que compunham o bloco soviético. Então esse homem aqui, depois da morte de Vladimir Lenin, em 1924, na Rússia, Lenin morreu, ele, que já estava atrelado a Lenin, ele sobe no poder, Stalin, ele sobe no poder já mandando matar os seus inimigos, os seus opositores. Então ele já sobe no poder e começa a matar. Quando ele olhou para as terras da Ucrânia, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: a Ucrânia, sendo uma terra fértil, sendo uma terra boa, ela poderia servir de celeiro do mundo, celeiro para o bloco soviético. Então, o que aconteceu? Ele pegou a Ucrânia e ele fez com que os fazendeiros, os donos das terras na Ucrânia, começassem a produzir alimento para abastecer os outros países. Ele fez com que um só país fosse responsável pela produção da comida para alimentar todos os outros. Aí você já começa a imaginar por que querem o Brasil. Porque o Brasil é uma terra fértil, tudo que planta no Brasil dá. Nós temos recursos naturais que outros países não têm. Então eles estão de olho no Brasil, para fazer a mesma coisa que eu vou explicar o que aconteceu na Ucrânia. Esse livro aqui, eu sempre mostro ele, tá aqui ó, O Livro Negro do Comunismo. É um livro grosso, é mais grosso ainda do que a Bíblia, esse livro aqui. Ó. É um livro que detalha todas as desgraças e atrocidades do comunismo. Por isso eu desafio qualquer socialista e comunista a me provar que o socialismo deu certo em algum lugar, que o comunismo deu certo, porque não deu certo. Ó. O Livro Negro do Comunismo fala sobre crimes, terror e a repressão. Então são várias páginas aqui, ó. Várias páginas, tem fotografias mostrando o que aconteceu no passado, quando estes homens tomaram o poder. Então esse livro é grosso porque tem muita história verídica, envolvendo diversas nações, diversos países que quiseram abraçar a ideia deste homem aqui, ó, que eu já mostrei em outro vídeo também, Karl Marx. Foram as ideias de Karl Marx
que influenciaram líderes que se tornaram socialistas, comunistas e mataram cerca de 120 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então aconteceu, como eu estou dizendo a vocês, aconteceu a Revolução Russa, Lenin, Stalin, eles tinham um plano de transformar a Rússia num paraíso. Então, o socialismo, que foi uma ideologia de Karl Marx, marxismo, né? Conhecido como marxismo, esse socialismo na mente de Lenin e Stalin seria uma maravilha para transformar a Rússia num paraíso. Quando Lenin morreu, como eu disse, em 1924, subiu ao poder Stalin. Stalin colocou os olhos na Ucrânia e ele quis que esse país da Ucrânia virasse celeiro do mundo, celeiro para o bloco soviético. A comida sairia, toda a produção de comida sairia da Ucrânia para abastecer os outros países. Cazaquistão, Bielorrússia, um monte de país que compunha o bloco soviético. Que o Winston Churchill, o inglês Winston Churchill, ele batizou esse bloco soviético de cortina de ferro. Cortina de ferro. Então, os fazendeiros na Ucrânia, os donos de terra, eles estranharam essa posição de Stalin. Como é que eu tenho a minha fazenda, eu tenho que produzir para alimentar os outros que não trabalham, que não produzem. Então Stalin fez uma lei, mas a princípio ele conversava amigavelmente por meio dos seus homens. Eles conversavam com os camponeses, os donos de terras, conversava amigavelmente com eles. Conversou uma vez, conversou duas, até chegar o momento em que ele viu a resistência dos fazendeiros. Os fazendeiros não estavam animados em produzir alimento para distribuir de graça para as pessoas, para ser levada essa comida para outros países. Então os fazendeiros não quiseram entrar naquele programa de coletivização agrícola. A coletivização é transformar fazendas em cooperativas para que todo o alimento seja produzido e transportado através de caminhões para diversos países. O que aconteceu? Os fazendeiros que não queriam entregar as suas terras começaram a ver a mão pesada de Stalin. Stalin, conhecido como homem de aço, Stalin desceu sobre aqueles homens com mão pesada. Ou seja, ele roubou os fazendeiros, tomou as terras dos fazendeiros, tomou as terras das pessoas que produziam alimento e, à força, ele decretou que a Ucrânia tinha que produzir comida para a comida ser levada para o bloco soviético. Bom, explicado isso, nós vamos voltar aqui para a América Latina. O que Fidel Castro imaginou? Fidel Castro imaginou a mesma coisa. Ele tomou o poder em Cuba e, junto com Che Guevara, começaram a matar pessoas. A história diz que chega aí mais ou menos o número de 150 mil pessoas que eles mataram. Che Guevara, Fidel Castro. Outros homens, olhando o que Stalin fez, outros homens, pegando o exemplo de Stalin, de tomar a fazenda dos outros, tomar a terra dos outros e fazer eles plantarem para que a comida seja distribuída, outros homens, outros líderes também tomaram o poder nos seus países e começaram a copiar isso aqui. Até que essa mentalidade de tomar, roubar o que é dos outros, essa mentalidade chegou ao Brasil. Surgiu no Brasil o Partido Comunista, PCdoB, década de 30, 20, 30, copiando a União Soviética. E eles pensaram, bom, o Brasil é um país que produz tudo de bom. O Brasil tem condições de alimentar a América Latina. Então é por isso que existe esse desejo de dominar o Brasil, passar por cima da Constituição, ou seja, fazer até uma nova Constituição, e em nome do socialismo, em nome daquilo que Karl Marx defendia, a questão da propriedade privada, né? Eles querem decretar a expropriação das terras. O governo toma as fazendas das pessoas, toma as terras de quem produz comida, aquilo passa a ser do governo, as fazendas passam a ser do governo, o governo decreta ali, coloca pessoas ali para trabalhar, produz aquela comida e sai distribuindo. Agora vamos imaginar, o Brasil se torna socialista. Vamos imaginar, a comida produzida aqui no Brasil
tem que ser entregue para, vamos supor aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru e por aí vai, Nicarágua, Honduras, enfim. Todos esses países que envolvem a América Latina ou América Central, enfim, seriam abastecidos com a comida que sai do Brasil. O Brasil já exporta comida, o Brasil atende 200 países, mais ou menos. O Brasil exporta comida. Nós temos essa, vamos dizer assim, nós temos essa moral elevada no exterior, porque o Brasil exporta comida. Embora tenhamos aqui no Brasil a fome. Ninguém vai negar que existe a fome no Brasil, ninguém vai negar isso aí. Precisamos resolver isso. Essa questão é política, lógico. Questão de economia. Mas o plano de governo do PT, quando criou o Foro de São Paulo, Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo justamente para que o Brasil fosse inserido, como aconteceu na União Soviética. O Brasil inserido naquele bloco soviético da América Latina, aí vem o Foro de São Paulo, aí inventaram a sigla URSAL, eles até brincam com isso, com essa sigla chamada URSAL, que seria a União Socialista da América Latina e etc. Eles podem dizer que essa sigla não existe, mas no fundo ela existe. Existe o plano, existe a ideologia, no caso, baseada aqui, ó, como eu já mostrei, Karl Marx, baseada no que Stalin fez, baseada nos homens que deram o golpe, lá na Rússia. Então o Brasil seria um país que seria usado como o grande abastecedor de alimento para a América Latina. O Brasil alimentaria, no caso, Colômbia, como eu já disse, Bolívia, Chile, Argentina, Venezuela. Agora vamos analisar. A Venezuela tem petróleo, tem uma quantidade de petróleo que coloca aquele país, a Venezuela, né? A Venezuela está na posição de um dos países mais ricos do mundo na questão do petróleo. Mas, não tendo maquinário para extrair o petróleo, a Venezuela está numa situação caótica, onde o povo lá está fugindo da fome, vindo para cá, para o Brasil. O povo lá está nas ruas procurando comida do lixo, matando cachorro para comer, etc. Por conta de uma política, que é o socialismo, uma política econômica, que não dá certo em lugar nenhum. Já falei em outros vídeos quais foram os planos de Stalin, quais foram os planos de Lenin. Lenin criou em 1921 a NEP, que era um sistema econômico, não deu certo. Na década de 80, entre 1980 até 90, em 1989 o Muro de Berlim caiu e o comunismo chegou ao fim. A vitória foi dos Estados Unidos. A história diz isso, os Estados Unidos venceu essa questão da Guerra Fria. Mas em 1986, mais ou menos, de 1986, eu vou jogar 1980 a 1990, aquele Nikita Khrushchev, o Nikita Khrushchev em 61 construiu o Muro de Berlim, foi de 61 a 89. Mas na década de 80, o falecido agora Mikhail Gorbachev, ele fez dois modelos econômicos, Perestroika e Glasnost, que não deu certo. Não deu certo. Ou seja, ele olhava para trás, ele sabia perfeitamente o que Stalin fez na Ucrânia e levou a Ucrânia a uma grande fome. É aí que surgiu aquela frase Holodomor, ou seja, o holocausto pela fome. Porque entre 1931 e 1933, Stalin decretando o confisco dos alimentos, os fazendeiros não tinham nem o que comer, mas tinham que trabalhar, produzir comida. Essa comida era ensacada, colocada nos caminhões, e o governo decretava o quê? Uma lei para que essa comida saísse dali, da Ucrânia, e fosse abastecer os outros países. Então, os fazendeiros, sem motivação para trabalhar, sem aquele ânimo para trabalhar, e vendo que eles estavam sendo escravizados, e já não tinha comida para todo mundo, para abastecer e matar a fome de todo mundo, uma grande fome tomou conta da Ucrânia. A história diz isso, pode pesquisar, os livros de história falam sobre o Holodomor, de 1931 a 33, por causa de homens como esses daqui. Revolução Russa, como eu já disse, mais uma vez repito, Lenin, Stalin.
Eles tinham um projeto de fazer com que um só país produzisse comida para alimentar todos, e não existe isso. Eu não quero deixar esse vídeo longo, mas eu preciso tratar aqui de alguns pontos aqui. Nós temos no Brasil o livro A Verdade Sufocada. Para os que criticam o período militar, esse livro aqui, A Verdade Sufocada, vai contar um pouquinho como esses vagabundos comunistas queriam introduzir o comunismo no Brasil, queriam implantar o comunismo no Brasil. E foi preciso os militares usarem força, foi preciso sim eles usarem força. Até o cantor Amado Batista, que trabalhava numa loja e favorecia a entrada de pessoas comunistas, a entrada de pessoas para lerem livros. Ele conta esse testemunho dele, esse relato dele, ele conta para a apresentadora e jornalista Maria Gabriela. Ele conta no programa, no SBT, tem vídeos dele aí, ele dizendo que foi torturado por alguns soldados militares, né? Por alguns militares, ele conta, mas a Marília Gabriela, ela tenta colocar palavras na boca do Amado Batista, tentando colocar ele contra os militares, tentando envolver aí todos os militares, né? Por conta de alguns que erraram, eles querem colocar todos no mesmo pacote, e não é assim. A Verdade Sufocada conta que os comunistas financiados, bancados por Fidel Castro, estavam chegando no Brasil. Eles que tinham treinamento na Rússia, na China, na Coreia do Norte, treinamento de guerrilha, eles estavam chegando no Brasil para implantar o comunismo por meio da luta armada. Até tem o Carlos Marighella, que era um baiano, começou a fazer o manual de guerrilha, primeiro pequenos livretos, dizendo nos livretos que as pessoas tinham que pegar em armas para tomar os quartéis, matar os militares e assim até chegar no governo e dessa forma implantar o comunismo no Brasil. E tinha o cunhado do Brizola, que era o presidente Jango, né? João Goulart. Ele foi deposto, tiraram ele do poder. Ele e o Brizola e outros homens já estavam planejando dominar o Brasil. Eles estavam planejando dominar o Brasil. E hoje, talvez, o Brasil seria igual Cuba, igual Venezuela, igual qualquer outro país aí, onde não se tem liberdade. Então, se você puder adquire o livro A Verdade Sufocada. Eu quero dizer o seguinte, qual que era o plano? Qual que era o plano Qual que era o plano de Fidel Castro e dos outros homens, socialistas e comunistas, a respeito do Brasil? Eu tô aqui com um revólver de plástico, que a molecada deixou cair na rua. Essa molecada tá assaltando hoje com um revólver de plástico, fazendo medo nos cidadãos, e o Lula disse que tá certo, eles podem usar um revólver desse aqui, ó, para assaltar o cidadão de bem, para roubar um celular, porque não tem problema assaltar para tomar uma cervejinha. Então, em frente de casa, a polícia estava subindo em alta velocidade, 2 moleques de uma moto deixaram cair esse revólver de plástico aqui, ó. Revólver de plástico. Então, tô com esse revólver aqui até para ilustrar. Qual é o plano do PT? O cidadão de bem não pode ter uma arma. Se eu quiser tirar uma arma para mim, eu não posso, segundo o PT. Porque o desarmamento vem de toda ditadura comunista. Toda ditadura, não só comunista. Hitler também decretou o desarmamento. Por quê? Porque ele não queria que ninguém desse tiro nele ou matasse ele. De bobo ele não tinha nada. Então os ditadores o que fazem? Eles decretam o desarmamento para que o povo desarmado não possa se levantar quando estiverem sofrendo injustiças. Como nós estamos vendo agora, Alexandre de Moraes mandando e desmandando no STF, agora como diretor, como presidente do Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça, né, eleitoral. Então, se o povo do Brasil começar a sofrer bastante injustiça, sem arma não tem como se defender. Essa é a verdade. Eu não estou pregando aqui uma rebelião, uma rebeldia, uma anarquia, nada disso. Mas o que é fato é que um povo desarmado não tem como se defender. Não tem.